Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso vídeo canal Laca. Hoje nós vamos aqui falar sobre a narrativa mítica, né, na literatura e na história. Primeira coisa, o que é um mito? Isso mesmo. Inicialmente é importante a gente pensar que o mito ele é uma forma de explicação da realidade. Por essa razão, ele tem um fundo de verdade e, apesar de mobilizar aspectos simbólicos, arquetípicos, ele também traz esse elemento da alegoria. Porém, o mito é uma forma de interpretação da realidade pelos aqueles povos que não tinham ainda o recurso da ciência para poder entender o mundo que os envolvia. Imagine vocês, há muito tempo atrás, dão de cara com o oceano pela primeira vez. E aí, vocês, como povo primitivo, percebem que em um dado momento do dia a água chega até um ponto da praia. Em outro momento do dia, essa água está bem mais para trás. Como explicar? Hoje nós sabemos, né? A maré, a gravidade, a lua, tudo influencia. Mas naquela época não é bem por aí. Então cria-se mito, cria-se uma divindade, uma criatura, um ser sobrenatural, como quiser chamar, que vai a seu bel prazer controlar aquela variação da maré, aquela variação da água. Só que não é simplesmente criar uma criatura, e sim criar uma narrativa, porque nós, seres humanos, gostamos de contar histórias. A nossa vida é uma grande história, é uma grande narrativa. Então, cria-se ao redor da fogueira, nas primeiras comunidades, onde for, uma narrativa que explique como aquela divindade controla aquilo ali. Explica por que a divindade faz aquilo ali. Então, o mito, dentro da narrativa, né, que a gente não pode chamar de literatura ainda, porque é dentro da tradição oral, mas o mito, dentro da narrativa, ele tem a função de explicar o que não pode ser explicado, de dar o sentido a tudo aquilo que falta sentido. E isso foi importante para as primeiras civilizações construir seus sistemas, especialmente da religião. Outra coisa que é importante aqui pensar é que cada um de nós conhece alguma história mitológica. Ou nós conhecemos os mitos dos povos originários do Brasil, como por exemplo a Lua, né? A história da Vitória Régia, mas também nós conhecemos mitos das sociedades antigas, principalmente das sociedades europeias. Um dos mitos mais antigos da história humana é o mito de Gilgamesh, que era um rei mesopotâmico e que recebe como tarefas conseguir então salvar a humanidade de um grande mal que se aproxima. Porém, para isso, ele precisa antes vencer um grande desafio, vencer um grande inimigo, tornando-se aliado dele e assim cumprindo com a sua missão. Os mitos também, eles são importantes porque eles nos falam sobre como as sociedades antigas e as sociedades ágrafas nos dias atuais elaboram o seu imaginário e criam representações coletivas que são formas de explicar seus valores, seus princípios, suas crenças e, acima de tudo, a mitologia que gira em torno da criação do mundo e deles mesmos. Essa criação é importante, como já foi falar, para dar sentido das coisas. E aí se baseia em duas grandes pilares, né, nessa criação, nesse sentido. Primeiro, a questão das histórias em si, as narrativas. Né? Então, essas primeiras narrativas contadas ali de pessoa para pessoa, no que a gente chama de tradição oral, ela é hoje o que é a espinha dorsal da literatura. Então, se você pegar as grandes histórias modernas, muitas delas advêm de mitos. Né? Vamos pegar agora umas grandes sagas da modernidade do cinema, que são os filmes da Marvel, os filmes dos Vingadores, que tem como seus principais protagonistas o deus do trovão nórdico, o Thor. Não é? Você andar mais um pouquinho, quantos e quantos filmes não foram feitos baseados na mitologia greco-romana, tá? Que nos fascina até os dias de hoje. Como, por exemplo, o clássico dos anos 80, Clash of Titans, ou Fúria de Titãs, como foi traduzido, e teve uma roupagem nova, né, nos anos 2000,
que já vai com 2 filmes baseados em histórias mitológicas, apesar de ter os elementos, mas não seguir a narrativa como se conhecia na Idade Antiga. Exato, é isso que a Andrea falou, né? Ela tem muito a questão da postura do herói. O herói tradicional grego, né, do mitológico, ele normalmente ele é imbuído no poder divino, ele é um semideus, e ele aceita esse poder. Né? Ele não renega a sua origem divina, pelo contrário, a abraça e usa tudo que está ao seu alcance, divinamente falando, para cumprir os seus objetivos. E na refilmagem, na reroupagem, criaram um herói relutante, um herói que não queria abraçar o divino por N razões. Eu não vou dar spoilers aqui para quem porventura não tenha assistido. É verdade. Mas aí tem essa diferença. Mas mesmo assim, mostra o fascínio que isso vem até os nossos dias. Referências à mitologia está em todo canto, né? E aí nos leva ao segundo ponto da questão do mito, que é o uso de símbolos, né? Para trazer as suas, o seu sentido para o mundo. Tá? O símbolo, a gente costuma falar na literatura que ela é a essência da poesia, já que a poesia, o autor, né, o poeta, ele tem um pequeno espaço para falar muitas coisas, né, para desdobrar, por exemplo, o que é o amor. Né? Então, ele recorre para os de símbolos que nós, na literatura e nas línguas, chamamos, por exemplo, de figuras de linguagem, né, as figuras de sentido. Já o símbolo na parte histórica, na parte relativa às ciências, tem outro significado. Não é isso? Exatamente. Por quê? Né? Quando a gente faz uma exegese dos símbolos, nós percebemos que em toda a história da humanidade, inclusive antes da invenção da escrita, os símbolos fazem parte dessa construção do imaginário, das representações. E ele tem uma função, né, que é justamente de mobilizar a nossa força, de mobilizar o nosso querer e o nosso entendimento sobre a realidade. Então, os símbolos, eles fazem parte do nosso modo de estar no mundo enquanto seres humanos. E antropologicamente, eles são importantíssimos em todas as épocas, inclusive nos dias atuais, que nós continuamos ressignificando os símbolos e também aplicando eles em vários aspectos de nossa cultura. Falando um pouco sobre essa questão de como a mitologia ela ainda fascina, nós temos, no ano 2020, o lançamento de um anime na Netflix que vai falar justamente sobre mitologia grega. Então, vejam só, nós estamos ainda criando novas narrativas sobre essas narrativas mitológicas, né? No caso, a história, o anime, numa tradução literal, é o Sangue de Zeus. Vale muito a pena assistir. E aqui a gente deixa já como uma dica para vocês, para se aproximarem dessa construção do mito e como ele manipula e mobiliza vários símbolos, alegorias, né, para poder existir. Uma coisa que é também importante para a gente estar discutindo aqui é que os mitos, eles fazem parte de um conjunto de crenças que nós chamamos na antropologia de animistas. Por quê? Porque dentro dos mitos nós acreditamos que as coisas são animadas, que as coisas têm alma. Por isso que nas histórias mitológicas aparece o sobrenatural, aparece o fantástico, aparece o místico, mas aparece também as forças da natureza representadas e personificadas. Então, se tomarmos o exemplo, né, da própria mitologia nórdica, que nós já estudamos, nós aqui em casa já conhecemos bem, nós teremos então a questão do trovão, né, como uma força da natureza que vai ser personificada em um herói, um deus, né, que é Thor. Então, para os povos nórdicos, qual é o papel então, né, dessa força? O que é que ela simboliza, o que é que ela significa? Então, esse exemplo é só para a gente entender esse aspecto animista das narrativas mitológicas criadas pelos povos antigos. E uma coisa que tem que ser frisada é que o mito, a narrativa mitológica,
embora seja uma ficção, não tem como negar, ninguém vai estar vendo um deus de trovão para um lado para o outro por aí, apesar, né, da maior parte das culturas ter, por exemplo, um deus de trovão, o que mostra que o mito ele é meio que universal, tem os seus deuses que remetem a forças da natureza. Né? Então, a narrativa mitológica ela traz esse elemento da verdade. Né? Sempre tem um fundo de verdade aí por trás. Né? E isso é importante porque é esse fundo que torna o mito tão atual até os dias de hoje. Né? Por exemplo, vamos pegar aí a narrativa da Odisseia. Né? Para quem não conhece, no próximo vídeo nós vamos falar de Grécia e vamos falar mais detalhadamente da Odisseia, né? De Homero. Então, em um dado momento, o nosso Odisseus, né? Também conhecido como Ulisses, né? numa denominação latina, né? Ele é capturado, né? pelo Cíclope, né? Polifemo, né? O gigante, é preso em uma caverna, né? E ali ele tem que, junto com seus companheiros, arrumar uma maneira de sair da caverna sem ser devorado pelo gigante, né? pelo Ciclope. E aí, primeiro ele tenta o diálogo, tenta enganar, não consegue, e aí é que ele passa para a violência e escapa. Né? Depois nós vamos entrar com detalhes disso aí, mas a questão é a seguinte: por trás dessa história fantástica, que envolve um monstro mitológico, que envolve um protegido pelos deuses, né? Quem vai falar do épico, o herói épico, ele tem essa vertente de ou ser protegido pelos deuses, ou ser ele próprio um semideus. Apesar de toda essa parte ficcional, existe a representação simbólica de quem é Polifemo. Ele só tem um olho, então ele só tem um ponto de vista. Então, por isso que a argumentação não funcionou, a conversa não funcionou, ele só via o ponto dele. Eu estou com fome, eles são comida, vão ficar aqui para me alimentar. Tá? Então a narrativa mitológica traz isso. Outra questão um pouco mais moderna, mas nem tanto, né? As fábulas infantis, né? Que nós sabemos que elas, em sua origem, não eram tão infantis assim. Né? Elas não eram tão enfeitadas. Mas elas tinham, embora tivessem animais falantes, né? Casas de doce e por diante, por trás dela vinha uma mensagem real dos perigos que existiam e era através disso que contava para as crianças. Então é uma narrativa ficcional que traz o fundo de verdade e olha só, permanece até os dias de hoje. Lembrando que na Grécia Antiga já existiam fábulas que já tinham sido compiladas por Esopo. Então nós temos aí uma anterioridade de milênios, né, nesse registro de contação de histórias orais e que tinham realmente um fundo de verdade e uma função social dentro da sociedade. Eu quero também aproveitar e lembrar que os mitos eles tratam sobre temas extremamente importantes. Eles tratam do surgimento dos deuses, do aparecimento da vida, de como os seres humanos organizam as suas sociedades e dinâmicas culturais, mas também eles falam sobre os ciclos, vida, morte, renascimento, as mudanças porque passam as pessoas, né, em determinadas épocas da sua vida. Então os mitos eles trazem também essa outra carga de temas, além de que falam sobre princípios, valores e, como eu já falei anteriormente, de crenças. É por isso que o mito, né, ele traz para a população que o cria aquela sensação de tranquilidade. Porque o mito trata de mudanças, mas são mudanças que elas ocorrem, mas depois retomam o ponto original. Então, é aquela coisa de muda, mas no sentido mais amplo, permanece o mesmo. Um exemplo são os vários mitos de fertilidade que existem. Né? Os mitos que trazem a questão da colheita do plantio, que na verdade eles estão ali para explicar as estações, as temporadas, né? Que nós conhecemos também hoje em dia, graças à ciência, mas que na época não conheciam. Então aquela questão da planta morrer, da planta nascer, de frutificar, todos esses ciclos que tinha, né? Os solstícios, né? As festas pagãs que trazem isso daí, é justamente aquela para dar tranquilidade. É aquela coisa, vai dar certo. Né? Agora está ruim, mas vai ficar bom de novo. Nós só temos que fazer algumas coisas que os deuses exigem para poder ficar bem. Né? Então, eles trazem essa sensação de tranquilidade, esses outros temas que a Andrea falou. E outra, na questão da moral, é outro sentido do porquê, né?
os mitos eles permanecem sempre tão relevantes E atuais. e atuais. Eles trazem essa questão da moralidade que nós tentamos imitar. Afinal, o herói grego ele era o exemplo da perfeição humana. Lógico que com outras questões, por exemplo, da força, mas também tinha a moral, tinha os valores. Que é a inteligência. Tinha a inteligência, no caso de Odisseus, né? Odisseus eu gosto muito dele, porque ele é um herói que resolvia tudo pela inteligência, tanto que ele era protegido pela deusa Atena. Isso. Né? Então, hoje em dia, os nossos heróis modernos, né? E aí lê-se quadrinhos e outras mais, eles são inspirados nos heróis gregos, são inspirados nos mitos. Tá? As histórias que fazem mais sucesso hoje em dia, se nós analisarmos bem, são as histórias inspiradas no passado. É isso mesmo. E assim, por que é relevante? Nós temos uma excelente referência de estudos sobre mitologia na Alemanha, professor Manfred Lürker, como nós dois, professor do ensino básico, né, da educação básica, mas também pesquisador. E Manfred Lürker, no século XX, ele fez uma pesquisa profunda sobre os símbolos e qual o papel deles também dentro das mitologias. Então, vale a pena pensar aqui que o símbolo ele não separa pensamento e imagem. Está tudo junto. Como ele também não separa a vivência cotidiana da reflexão sobre o cotidiano, ou seja, da explicação e interpretação sobre esse cotidiano. Então, é interessante pensar que a atualidade do mito ela é palpável em várias áreas, inclusive na própria psicanálise, que vai ser um dos temas também do nosso canal, e que trata sobre uma série de complexos descobertos no finalzinho do século XIX por Sigmund Freud, e que remetem às histórias, às narrativas míticas, como é o caso de Édipo. Não é? A tragédia de Édipo Rei se transformou em um complexo, segundo Sigmund Freud, o complexo de Édipo, que é aquele filho que idolatra, que ama a mãe, não supera isso, né, na fase adulta e acaba alimentando um ódio irracional do pai, que é justamente uma representação da história clássica, né, de Édipo, Laio e Jocasta, que depois a gente vai retomar. Já para deixar uma referência para o próximo vídeo, né, em relação a isso aí, você aí, sabe o que de fato é uma tragédia? O que essa significa? Não perca o próximo vídeo que a gente vai falar disso aí. Mas antes de chegar lá, outra pergunta para vocês. Todos nós estudamos algum mito. Você tem algum favorito? Qual é o seu? O meu é Pandora. O meu mito favorito, eu não tenho bem, a André me conhece, eu sou muito fã da mitologia nórdica de maneira geral, né? E os meus mitos favoritos são aqueles que envolvem o deus Loki, né? O deus da trapaça, mas também da brincadeira. Isso. Então, em várias situações ele acaba enganando, normalmente seu irmão ingênuo Thor, né? Mas depois, naquela questão dos valores que a André falou, né? Por serem família, por serem irmãos, ele sempre vai lá para ajudar a desfazer a confusão que ele próprio fez. Mas isso, por ser Loki, ele não consegue evitar. Se você viu o Loki dos Vingadores, é mais ou menos aquilo ali, tá certo? Ele faz a coisa errada, mas depois ajuda a consertar. E só para fechar, você sabe que nós devemos então estar estudando os mitos? Porque eles são a base da religião, mas também são a base da própria filosofia, já que a filosofia nasce justamente na discussão sobre o papel e o valor do mito. Eles estão na base da história das primeiras sociedades e também na base do inconsciente. E Jung vai fazer justamente um estudo aprofundado do papel dos mitos e dos símbolos na vida humana e vai então desenvolver uma outra área da psicanálise que vai colocar os mitos no centro das reflexões psicanalíticas. Espero então que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Esperamos vocês para o próximo. É verdade. E a dica que nós deixamos é: conheçam mais os mitos. Se não sabe por onde começar, uma dica literária para você, para ver uma releitura de mitos modernos, Deuses Americanos de Neil Gaiman. Né? Eu sei que existe a série, disponível no canal de streaming, mas o livro é fantástico. Ele traz os mitos antigos e como eles foram
repaginados para o mundo moderno e a criação de novos mitos. Tá? É uma leitura interessante para você conhecer e, lógico, o clássico é sempre o clássico. Né? Um dos nossos livros favoritos é a Odisseia de Homero, né? Conhecer a história de Odisseu. Conheça o herói que resolve tudo na base da inteligência no lugar da pancadaria. Com essas dicas nós vamos ficando por aqui, né? Vemos você no próximo vídeo. Até lá. E não esqueçam, deixem um joinha para nós. A gente agradece. E se gostaram, considere se inscrever no canal. Lançaremos vídeos sempre todas segundas e quartas-feiras, né? A partir do meio-dia estará sempre um novo vídeo disponível, tratando de literatura, história, arte, cultura e antropologia. Vemos vocês. Até mais. Tchau, tchau.